Yuki é bondoso, mas um perdedor impopular que é ignorado por todos na escola, até que um deus o convida para participar de um jogo mortal. Sem opções, Yuki se junta a uma criminosa psicótica que o ajuda a se tornar o próximo deus. Tudo começa com Yuki digitando em seu celular, enquanto um grupo de garotos se preocupa por estar com um homem a menos em sua equipe. Um dos garotos sugere convidar Yuki, mas seu amigo diz que Yuki é um perdedor sem coragem que não faz nada além de escrever em seu diário de celular. No caminho para casa, Yuki encontra uma pedra e escreve em seu diário que, embora sua mãe o tenha abençoado com a aparência de personagem principal, ele afastou todos os lamentáveis. Gunner na escola primária dele, desde que ele sempre foi muito recatado, muito observador. No final, Yuki foi deixado sozinho indefinidamente, pois ninguém queria fazer amizade com alguém que roubou todo o seu estilo de uma banda indie, de quinta categoria. Como resultado disso, Yuki acabou criando um amigo imaginário, o Yux Ex Machina, o rei do tempo e espaço. Durante uma das conversas com os Yux, Yuki é zoado para valer pelo assistente do amigo imaginário dele, Murmur, que diz a Yuki que se ele continuar a se comportar como um louco, então o senhor vaza muito, nunca terá ação. Nesse sentido, os Yux perguntam a Yuki se ele gostaria de mudar sua vida solitária. Yuki permanece em silêncio, o que leva os Yux a dizerem ao seu amigo que ele mudará seu destino. Naquela noite, uma mulher no beco é desligada da vida por um comedor em série. Quando chega a manhã, Yuki encontra seu diário de celular ao lado dele. Ele o abre e encontra sua entrada de diário para o dia já preenchida, e se pergunta se fez isso enquanto dormia. Yuki se veste para a escola quando o repórter de notícias informa sobre o ato de comer que ocorreu na noite anterior. Isso assusta Yuki quando ele percebe que a entrada do diário que supostamente escreveu enquanto dormia coincide com os eventos que ocorrem em tempo real. Conforme mais eventos retratados em seu diário começam a se tornar realidade, Yuki fica perturbado e conversa com o Yux sobre isso, que o informa que foi tudo obra dele. Agora baleado, Yuki diz ao Yux que ele é apenas um fruto de sua imaginação. O Yux, no entanto, argumenta que ele existe em sua mente, o que significa que ele ainda é real. O Yux continua informando Yuki que, a partir de agora, seu diário se chamará Diário do Futuro, pois mostrará a ele seu futuro. No entanto, o Diário do Futuro tem uma desvantagem: se ele quebrar, o dono perderá o seu futuro. Como o Yux lhe diz que ele morrerá se o seu telefone quebrar, Yuki se amaldiçoa por não ter comprado um celular da marca Nokia. Após sentir um pouco de ceticismo, Yuki afasta todos os pensamentos negativos e começa a aproveitar as vantagens de conhecer seu futuro. As notas dele subitamente disparam e ele até consegue evitar ser atacado por seus colegas invejosos. Pensando que realmente venceu o jogo da vida, Yuki confiantemente aplica um teste surpresa, enquanto seus colegas gemem de desespero. No entanto, seu sorriso desaparece completamente quando sua colega de classe, Yuno Gazai, se vira para olhá-lo por um breve momento. Isso o surpreende porque uma garota má como Yuno, com notas excelentes, olharia para um verme como ele. Assim que a aula termina e todos saem da sala, Yuki dá alguns passos para trás, surpreso, ao encontrar uma estatueta de barro de Murmur na mesa da Yuno. Ele rapidamente pega seu celular e encontra as palavras "O Fim" escritas. Agora aterrorizado, Yuki se pergunta em voz alta que tipo de futuro é esse quando de repente Yuno aparece e diz a ele que seu futuro é tão escuro quanto a estrela de chocolate de sua mãe. Isso o assusta ainda mais, fazendo Yuki sair correndo. Enquanto corre, Yuki abre seu telefone e percebe que seu futuro mudou novamente. Desta vez, a entrada do diário diz que Yuno vai persegui-lo pela cidade. Assustado, Yuki entra em um elevador quando de repente Yuno aparece. Agora preso com uma garota da Hello Kitty, Yuki pega seu dardo para esfaquear Yuno quando ela de repente o beija e diz que o futuro lhe disse que ele não a esfaqueará. Yuno ainda diz a ele que ela não é quem está tentando matá-lo. Através da porta da sala de aula, Yuki vê um homem mascarado segurando uma espada. Yuno então lhe diz que o homem é o comedor serial e também o terceiro portador dos diários do futuro. Quanto mais Yuki ouve Yuno, mais percebe que ela tem estado de olho nele. Quando Yuno conta a Yuki que seu diário falou sobre a morte dele, Yuki fica preocupado, mas Yuno o tranquiliza dizendo que tem um plano. Chegando ao telhado, Yuki se esconde como o comedor em série. Ryama também chega. No momento certo, Yuno embosca Ryama enquanto Yuki lança um dardo em seu telefone, fazendo com que Ryama desapareça em um vórtice. Depois que a ameaça foi eliminada, Yuki convoca o Yux e pergunta raivosamente por que existem outros portadores do Diário do Futuro. Em resposta, o Yux afirma que nunca foi seu amigo, e para ele isso é apenas um jogo de sobrevivência. Yuki então se encontra em um espaço diferente com outros portadores de diários presentes. O Yux inicia a reunião dizendo a todos como ele acredita que Yuki vencerá este jogo, um jogo em que os participantes devem eliminar uns aos outros para vencer. O último a ficar em pé ganhará seu trono. Antes de encerrar a reunião, os portadores de diários dizem a Yuki como planejam eliminá-lo, já que ele é o competidor favorito do Yux.
Naquela noite, Yuki acorda de um pesadelo que, claro, envolve Yuno. Ele se lembra de como a garota lhe disse que pode ler seu futuro em seu diário do futuro a cada 10 minutos. Isso incomoda Yuki, pois ele não se sente mais à vontade para abrir seu modo de navegação anônima. No dia seguinte, Yuki se pergunta se realmente enviou Ryama para o Tártaro. Chegando à sua aula, um novo professor informa à turma que está substituindo o professor deles, Ryama. Yuki, em seu próprio mundo, se preocupa com o fato de todos os portadores do diário estarem tentando eliminá-lo. Sentindo-se assustado, ele se pergunta se deveria conversar com Yuno sobre isso, mesmo ela sendo uma perseguidora estranha. No final, Yuki decide falar com Yuno, que diz que eles conversarão mais tarde. Agora deixado sozinho na sala de aula, Yuki tenta se acalmar quando uma garota pergunta a ele sobre o professor deles, Ryama, enquanto revela como ele era um comedor em série. A garota então caminha em direção a Yuki, contando a ele como o diário do futuro de Ryama foi chamado de diário do assassinato, e quando ele tentou eliminar outro competidor, ele foi eliminado em vez disso. Agora cauteloso com a garota misteriosa, Yuki se afasta quando ela tenta tocar em seu celular. Ele abre o celular e encontra a bandeira do fim, alertando-o sobre sua morte iminente. No entanto, antes que a garota possa machucá-lo, Yuno chega e atinge a garota com um extintor de incêndio. A garota rapidamente desvia do ataque e informa Yuki e Yuno que ela é a nona dona do diário, Uryu. Assim que ela se despede, uma explosão ocorre, eliminando centenas de estudantes inocentes. Yuno rapidamente protege Yuki, que começa a chorar. Ele diz a Yuno como a bandeira de fim de morte significa que ele tem 3 horas de vida, mas Yuno assegura que ela vai cuidar da garota para ele. Naquele momento, Yuki percebe que precisa de uma garota louca como Yuno ao seu lado, então, sem perder mais um momento, ele diz a Yuno para protegê-lo. Yuno garante a ele para não se preocupar e os dois trocam cuspes para marcar sua estranha amizade. Enquanto isso, Uryu usa um alto-falante e anuncia a todos na escola que ela sequestrou o prédio. Em outro prédio, Yuno informa a Yuki que seu diário se chama o Diário Aleatório, o que significa que ele anota tudo o que vê. Graças a isso, ele tem informações abundantes que pode usar para se proteger contra Uryu e Mei Laker. Yuno então incentiva Yuki a ler o seu diário. Seguindo as instruções dela, Yuki lê que a turma 2C explodirá em breve. Percebendo que estão na frente do local mencionado, Yuno joga Yuki no chão enquanto uma explosão acontece. Agora com Yuno ao seu lado, Yuki começa a se sentir confiante demais. Ele pensa que tudo será fácil a partir de agora. Mas então uma explosão ocorre ao lado dele, trazendo-o de volta à dura realidade em que ele está. Yuki reclama com Yuno sobre como seu diário só lhe informa sobre seus arredores. A propósito, Yuno revela que desde que está observando, o seu diário informa o que ele está fazendo. Dessa forma, eles podem usar ambos os diários para mantê-lo longe de perigo. Em vez de se sentir aliviado, Yuki começa a chorar e revela a Yuno como ele odiava se sentir sozinho todos aqueles anos. Ele escolheu ser um observador porque tinha medo de ser machucado pelos outros. Vendo seu menino favorito chorar, Yuno percebe que Yuki é como um pobre hamster destinado a correr na roda de exercício para sempre. Em um tom tranquilizador, Yuno diz a Yuki que eles devem se encontrar com seus colegas de classe, que definitivamente o protegerão. Yuki rapidamente aceita a sugestão e decide contar aos colegas sobre o diário do celular. Enquanto executavam seu plano, Yuno sente que algo está errado, mas antes que ela possa agir, Yuki é segurado por seus colegas de classe. Acontece que Uryu havia dito a todos para trazer Yuki para ela em troca de sua liberdade. Enquanto Yuno é capturada pelos alunos, ela pensa em como estava errada ao chamar seus colegas de amigos de Yuki, já que todos estão decididos a eliminá-lo. Sentindo-se enfurecida, Yuno se liberta e corre em direção a Yuki enquanto todas as explosões armadas por Uryu acontecem. Isso surpreende a própria Uryu, enquanto ela se pergunta quem sacrificaria seus colegas de classe por Yuki. Voltando sua atenção para Yuki, Uryu diz a ele que todas as bombas irão explodir em poucos minutos quando, de repente, o quarto portador dos diários do futuro chega para salvar Yuki. Ele se apresenta como Keiko e revela a Yuki que seu diário é chamado de Diário de Investigação, que prevê todos os crimes que acontecerão no futuro. Como Keiko é policial, Uryu usa isso a seu favor e diz a ele que, se ele não executar Yuki, todos morrerão. Sem piscar, Keiko aponta sua arma para Yuki, que se prepara para a morte quando, de repente, Yuno pula em Uryu. Vendo a confusão, Keiko diz a Yuki para pegar seu diário de Uryu e acabar com isso antes que ela acabe com ele. Yuki escuta o conselho e avança contra Uryu. Yuno, usando seu diário, guia Yuki através do campo minado, o que leva Uryu a capturar Yuno. Neste momento, os colegas de classe de Yuki atiram seus livros em Uryu para ajudar Yuki. Então, usando seu dardo, Yuki desvia do olho de Uryu, fazendo-a soltar o controle da bomba. Keiko diz a Uryu que o jogo dela acabou, mas a menina ativa uma bomba de fumaça e revela que o diário dela se chama o Diário de Fuga.
Com isso, ela sai em alta velocidade de bicicleta. Mais tarde, Keiko propõe uma aliança para parar este jogo louco. Yuki aceita o convite enquanto Yuno fica feliz que seu homem está seguro. No dia seguinte, Keiko convida Yuno e Yuki para seu escritório, onde ele diz que, para parar esse jogo mortal, eles precisam identificar todos os portadores de diários. Com isso dito, ele manda as crianças irem ao parque de diversões para que Ryu possa ir atrás deles. Sem mais delongas, Yuki e Yuno vão ao parque de diversões, onde Yuki decide perguntar a Yuno por que ela é tão obcecada por um garoto que parece jogar Valorant competitivo. No entanto, antes que ele pudesse fazer a pergunta, Yuno o puxou para experimentar os brinquedos. Eventualmente, Yuki esquece todas as suas perguntas e percebe como Yuno é fofa. Depois de se divertirem muito, a energia social de Yuki eventualmente diminui, e ele pergunta a Yuno por que ela o persegue. Em vez de responder, Yuno pergunta por que ele não quis visitar o planetário antes. Yuki fica irritado e pergunta a Yuno se ela está o espionando novamente usando seu diário. Yuno então grita com Yuki que eles se conheceram na escola secundária. Um ano atrás, Yuno vê Yuki sentado sozinho na sala de aula, preenchendo uma folha sobre o que ele quer fazer no futuro. Aproximando-se sorrateiramente, Yuno vê que Yuki escreveu que quer ver as estrelas com sua família. Ao notar sua presença, Yuki conta a Yuno como seus pais se divorciaram depois que sua mãe descobriu a coleção de bonecos de Goku do pai dele. Ele então começa a esfregar sua resposta, mas Yuno diz a Yuki que no futuro ela se tornará sua esposa e eles irão juntos ao planetário. No presente, Yuno beija a testa de Yuki e os dois vão para a casa de Yuno. Em outro lugar, Ryu recebe a ajuda de um estranho que a leva para a casa dele. Enquanto isso, Yuki tenta encontrar o banheiro na casa de Yuno quando se depara com um quarto. De volta à casa do estranho, Ryu descobre que ele colocou algo em sua bebida. O homem desconhecido então a tortura para obter informações dela, enquanto Yuki abre a porta e descobre um quarto que nunca deveria ter visto. No seu domínio, Reese diz a Murmur que o futuro está prestes a mudar drasticamente graças a Yuki. Depois de abrir a caixa de Pandora, Yuki corre de volta para sua casa. E enquanto você espera uma mensagem de resposta, Yuno espreita pelo olho mágico e deseja boa noite a um Yuki apavorado. Quando o terror toma conta dele, Yuki se esconde sob seu cobertor e se lembra dos esqueletos que viu no quarto de Yuno. Ele percebe que não quer mais uma namorada psicopata e decide ligar para a polícia, quando de repente, Yuno lhe envia uma mensagem perguntando para quem ele está tentando enviar uma mensagem. Yuki instantaneamente fecha o telefone ao lembrar os olhos loucos que Yuno lhe deu quando disse boa noite. No final, o cansaço toma conta, e Yuki adormece. Na manhã seguinte, ele é acordado por uma batida na porta. Em seguida, ele recebe uma ligação de Keigo informando que está lá fora. Quando encontrou o policial, Yuki estava prestes a contar a ele o que viu na casa de Yuno quando o demônio o chamou do carro. Keigo assume que Yuki estava prestes a contar como tentou conectar seu dispositivo na porta de conexão de Yuno e diz que não quer saber os detalhes. No carro, Keigo informa Yuki que seu diário de investigação revelou a ele que Ryu foi capturado por um grupo religioso chamado Omikada-kyu. Com isso, ele afirma que precisará da ajuda deles para confirmar a notícia. Ao chegar ao templo, Yuki e sua turma se dirigem para encontrar o líder do culto, que em seu quarto espera por Yuki, o garoto que escapou da morte 2 vezes. Ela percebe que ele é bonito e decide ter Yuki para si. Depois de muita caminhada, o grupo se encontra na presença da líder, que se apresenta como Tsubaki. Ela imediatamente se dirige a Yuki e lhe diz como ela tem mantido um diário desde que era criança. Mas recentemente o diário começou a prever eventos do futuro. Como resultado, ela o chamou de Diário da Clarividência. Naquele momento, Yuki e o grupo percebem que estão enfrentando o 6º portador do diário. Yuki instantaneamente fica aterrorizado, o que diverte Tsubaki, que informa que não está interessada em se tornar uma deusa. Surpreso com a revelação, Keigo tenta entender suas intenções, que Tsubaki revela rapidamente. A morte e a bandeira apareceram em seu diário informando-a do destino iminente que a aguarda. Tsubaki afirma que quer Yuki em troca de Ryu, já que o garoto conseguiu escapar da morte 2 vezes. Como sempre, Yuki entra em pânico como o bebê chorão patético que é. Após um pequeno ataque de pânico, Yuki decide passar uma noite com Tsubaki. Os dois têm uma conversa onde Tsubaki informa a Yuki que Yuno vai destruir sua vida. A alguns metros de distância, Yuno lê sobre como Tsubaki está falando mal dela e decide partir para a briga. Bom. De repente, a gaiola de Tsubaki pega fogo enquanto os devotos no templo começam um massacre. Yuki, surpreso com tudo isso, tenta ajudar Tsubaki quando Yuno chega e insiste que eles voltem para casa. Apesar de estar com medo de Yuno, Yuki pergunta a ela se ela está tentando levá-lo para casa para fazer um caldo com ele. Depois de ser chamada de louca pelo homem que ama, Yuno começa a chorar enquanto Yuki vai salvar Tsubaki.
O aspersor de água finalmente entra em ação, extinguindo o fogo e a loucura. Enquanto isso, Yuno fica entre os corpos caídos e chega à conclusão de que Tsubaki deve ter envenenado a mente de Yuki. Por outro lado, Uryu se encontra acorrentada em uma cela subterrânea. O estranho brinca com seu olho vazado e diz a Uryu que ela não é páreo para Tsubaki. De volta à cela de Tsubaki, Yuki é informada por ela que seus seguidores parecem estar hipnotizados. Os dois então decidem usar o diário da clarividência para descobrir quem está tentando eliminá-la. No entanto, quando seu diário mostra seu relatório sobre várias pessoas suspeitas, Yuki e Tsubaki deduzem que o verdadeiro culpado está mais uma vez usando hipnose. Tsubaki e Yuki decidem agir quando Yuno aparece e diz a Tsubaki que ela está prestes a morrer aqui. De repente, o diário de Yuki o informa sobre sua morte e sinaliza um alarme tanto para ele quanto para Yuno. Na cela subterrânea, o estranho se transforma em uma vestimenta maluca, o que faz Uryu perceber que apenas um portador de diário pode ser tão maluco assim. No entanto, em vez de ficar com medo, Uryu diz ao homem louco que ele não sabe que está enfrentando uma pessoa ainda mais louca, insinuando sobre Yuno. De volta à superfície, Yuno descobre algo e diz a Yuki para atacar os corpos. O homem, mantendo Uryu refém, chora surpreso ao saber que Yuno descobriu sua estratégia. Acontece que os seguidores de Tsubaki foram ordenados a fingir-se de mortos pelo 12º portador do diário, Yomatsu. Enquanto Yuno começa a matar os seguidores lobotomizados, ela pede a Yuki para escolher entre ela e Tsubaki. Assustada com esse pedido bizarro, Yuki pergunta a Yuno o que ela quer dizer e a garota afirma que, já que seus seguidores lobotomizados estão a perseguindo, seria melhor se partissem sem ela. Enquanto Yuki luta para tomar uma decisão, Tsubaki reflete sobre sua vida de merda. Desde jovem ela tinha uma visão ruim, e em vez disso foi abençoada com o poder da clarividência. Seus pais criaram o Omika da Kyu para que ela tivesse seguidores devotos para facilitar sua vida. Mas quando ela cresceu, percebeu que seus pais eram mentirosos que tinham inventado essa mentira sobre ela possuir o poder da clarividência. Na verdade, eles apenas queriam formar uma seita com ela como líder fantoche. No entanto, apesar de tudo, ela estava contente com sua vida, pois seus pais cuidavam muito bem dela. Tudo mudou quando os pais dela foram eliminados por Deus em um acidente. A pessoa responsável pelo templo então começou a pedir aos seguidores que expulsassem seus pecados expulsando sua sêmen e Tsubaki, que foi então atormentada todos os dias. Na cela subterrânea, Uryu vê Yomatsu segurando um gravador de voz e pergunta sobre isso. Yomatsu então revela que o gravador de voz é seu diário do futuro, como o diário da justiça que lhe diz quem ele deve proteger. De repente, o gravador sinaliza Yomatsu para agir, fazendo com que ele entregue a chave da prisão para Uryu. Antes de partir, ele diz a Uryu que ela pode sair se quiser. De volta à superfície, Yuno, Yuki e Tsubaki decidem deixar o templo. No entanto, enquanto correm, as crianças percebem que os seguidores voltaram a si. Tsubaki diz a Yuki que eles deveriam enfrentar o inimigo, o que faz com que Yuno perca o controle. Quando ela começa a confrontar Tsubaki, Yuki recebe uma ligação de Keigo que o informa que ele capturou Uryu e que o 12º está vindo em sua direção. De repente, 5 pessoas mascaradas chegam afirmando ser o 12º. Eles dizem a Yuki que estão aqui para tirar a vida de Tsubaki e também revelam que um deles engoliu uma bomba relógio que explodirá em breve. Yuno mais uma vez insta Yuki a sair sem Tsubaki, mas quando ele se recusa a fazê-lo, Yuno resolve Yomatsu por conta própria. De repente, a porta de entrada é fechada pelos seguidores de Tsubaki, que então apreendem tanto Yuno quanto Yuki. Tsubaki então revela seu verdadeiro objetivo, que ela planejou eliminar ele, Yuno e Kago, de uma só vez usando Uryu como isca, mas Yamatsu destruiu tudo. Acalmando-se, Tsubaki beija Yuki e espera que sua morte e bandeira desapareçam agora. No entanto, quando a bandeira não desaparece, Tsubaki fica confusa. De repente, Yuno pega um machado e corta o braço de Tsubaki por beijar seu homem. Enquanto Tsubaki cai de dor, Yuno entrega seu diário do futuro a Yuki e o empurra para um lugar seguro, enquanto ela acaba desabando devido à febre e fadiga. Enquanto Yuki se protege, ele começa a chorar, percebendo que Yuno estava certa sobre Tsubaki, e o tempo todo ela estava apenas tentando protegê-lo. Nesse meio tempo, Tsubaki planeja atrair Yuki, anunciando como ela fará Yuno passar pelo mesmo destino que ela passou. Não querendo que Yuno seja corrompida, Yuki toma a decisão ousada de salvá-la. Quando ele chega para confrontar Tsubaki, a garota lhe diz que ele não pode fazer-lhe mal, pois seu diário de clarividência e seus seguidores permitem que ela veja coisas que não consegue ver sozinha. Yuki elabora uma estratégia e lança uma bola, distraindo momentaneamente todos os seguidores. Ele então lança um dardo no diário de Tsubaki, o que acaba por eliminá-la. Uma vez resolvida a ameaça, Uryu e Kago mostram ter forjado uma aliança. No dia seguinte, Yuki vai buscar sua mãe, Rhea, na estação. Rhea é desenvolvedora de jogos e, como resultado, ela faz longas viagens de negócios, deixando Yuki para trás.
À medida que a mãe e o filho chegam em casa, eles descobrem uma janela quebrada. Yuki instantaneamente abre seu diário do futuro e descobre que Yuno invadiu. Não querendo que sua mãe saiba sobre sua perseguidora maluca, Yuki diz a ela para preparar o jantar enquanto ele vai confrontar Yuno. A garota casualmente diz a Yuki que limpou toda a casa para que sua mãe permita que ela namore com ele. No entanto, Yuki não quer apresentar a paciente mental fugitiva à sua mãe, então ele empurra Yuno para dentro do seu armário, algo que ela está acostumada a fazer com todas as suas vítimas. Quando Rhea chega em seu quarto e encontra Yuki segurando a porta do armário, ela fica suspeita. Da mesma forma, Yuno começa a empurrar a porta para se apresentar. Yuki empurra sua mãe para fora da porta enquanto vai repreender Yuno, que agora descobriu suas revistas adultas. De repente, a porta se abre e Rhea é recebida por Yuno e as revistas adultas de Yuki. Mais tarde, Yuno serve a comida que preparou para Rhea, enquanto Yuki dá um facepalm internamente ao ver sua mãe ganhar simpatia pela sua perseguidora. Enquanto isso, Uryu chega a um hospital para obter um olho protético. Ela nota um grupo de crianças e pergunta ao médico por que há um monte de pestinhas. O médico revela que essas crianças pertencem às pessoas que faleceram no incidente Omake Katekyo. Neste reino, Murmur observa como a forma física do Diário do Futuro depende das características dos usuários. Ela também nos diz que é melhor rezarmos para que encontrem um candidato para ocupar sua posição antes que ele morra. De volta à casa de Yuki, Rhea informa Yuki que ela terá que assumir temporariamente a guarda de uma das crianças que se tornou órfã devido à tragédia que ocorreu no templo. Antes que Yuki pudesse fazer birra, Rhea diz a ele que, como ela é uma mãe descolada, Yuno vai ficar no quarto dele esta noite, e eles podem fazer amor se quiserem. No entanto, a ideia de ter Yuno em seu quarto deixa Yuki assustado, já que ele é o único que sabe que ela é completamente louca. Naquela noite, Yuno espera que Yuki se encaixe em seu futon como seu tio Steve. No entanto, quando ele não o faz, Yuno pergunta a ele se seu atirador de bebês não funciona. Yuki fica chateado e diz a Yuno que não a ama. Em vez de ficar desolada, Yuno diz a Yuki que seu diário do futuro previu que eles acabarão juntos. Sentindo-se tímido, Yuki se esconde em seu cobertor e pensa em Yuno. Ele admite que Yuno é muito bonita, mas o problema é que ela tem vários corpos, e não do tipo que deixa caras red-pilled, enfurecidos. Enquanto Yuki eventualmente adormece, Yuno pensa em como está feliz por Rhea ser uma boa mulher, se não teria que usar suas ferramentas. Na manhã seguinte, Rhea apresenta Ryosuke a Yuno e Yuki. Ao ver a criança brincar, Yuki fica triste por ter perdido seus pais por causa de Tsubaki. Acontece que Ryosuke é outro excêntrico, pois possui um dos diários do futuro chamado Diário de Visão Avançada, que é um diário com imagens que mostra apenas 3 entradas por dia. Sabendo que Yuki e Yuno formam uma equipe forte juntos, Ryosuke faz um plano para eliminar 2 pássaros com uma pedra. Durante o jantar, Ryosuke espera que Yuki e Yuno comam a cereja que ele havia envenenado. No entanto, antes que Yuki possa comer a cereja, Yuno o impede e diz a Yuki que a cereja parece mais pesada do que deveria. Ela imediatamente joga as cerejas envenenadas fora, deixando Yuki pensando em como Yuno encontrou novas maneiras de ser maluca. Por outro lado, Ryosuke está muito impressionado com Yuno e sua tenacidade em proteger Yuki. No entanto, sem perder a esperança, Ryosuke tenta eletrocutar Yuno, mas antes que ele pudesse fazer isso, Yuki lê seu diário e percebe que seu futuro foi reescrito, indicando a presença de um proprietário de diário. Quando Ryosuke está prestes a dar um choque elétrico em Yuno, Yuki salva o dia enquanto Ryosuke foge feliz. Mais tarde, Yuki diz a Yuno que eles deveriam encontrar o diário de Ryosuke para detê-lo, mas Yuno insiste que executá-lo será mais fácil. Ela acaba cedendo quando Yuki diz a ela, sem ponto de poder, mas ela arrasa Chucky. Depois de um dia inteiro de busca, Yuno fica impaciente e persegue Ryosuke com um martelo. No entanto, ela acaba acertando Rhea, o que a faz desmaiar. Yukina a repreende levemente e diz a Yuno para focar sua energia em encontrar o diário. Yuno, sendo uma boa garota obediente, segue o conselho de Yuki e chega à conclusão de que Ryosuke está escondendo seu diário em um pacote. A campainha toca de repente e Yuno envia Yuki para buscar o pacote. No entanto, quando ele faz isso, um gás venenoso pega Yuki de surpresa. Ryosuke ri enquanto anuncia que tudo isso foi uma armadilha. Enquanto Yuno arrasta Yuki para o banheiro, Ryosuke diz a ela que quer brincar de esconde-esconde. Se ela conseguir pegá-lo enquanto a casa está cheia de gás venenoso, ela ganhará um antídoto para Yuki. Sem perder mais um minuto, Yuno procura por Yuki em todos os lugares. Eventualmente, ela o encontra, mas o pequeno pestinha o eletrocuta antes que ela pudesse alcançá-lo. Sentindo a dor de Yuno, Yuki a beija nos lábios, o que enche Yuno com uma nova determinação. Agora de volta ao jogo, Yuno usa sua faca para acabar com Ryuki.
No entanto, antes que ela possa injetar o antídoto em Yuki, Yuno acaba desmaiando. Felizmente, Ryuki chega e injeta Yuki com o antídoto. Antes de partir, ela diz a Yuki que Yuno será sua maior ameaça. Dias convoca os jogadores e revela que apenas 8 deles permanecem no jogo. De repente, um jogador pergunta a Dias se ele pode permitir que outro jogador tenha a posse de seu diário. 2 semanas depois, Yuki relata os eventos que ocorreram após a morte de Ryuki. Como o caso foi tratado por Keiko, eles conseguiram convencer Ria de que Yuno a atingiu acidentalmente com um martelo enquanto perseguia um intruso, que também sequestrou Ryuki. Yuno então o cumprimenta e diz a Yuki que, como estão começando uma nova escola, ele deve evitar usar o diário do futuro, pois isso atrairá atenção desnecessária para ele. Yuki concorda e vai para a sua aula enquanto Yuno vai para a dela. Ao chegar, Yuki percebe seu coração acelerado ao encontrar muitos rostos desconhecidos. De repente, um garoto chamado Oji diz a Yuki que está surpreso em vê-lo. Acontece que Oji é um dos valentões de Yuki que também se voltou contra ele quando Ryuki sequestrou a escola. Oji continuou o ataque verbal, dizendo a todos em voz alta que foi por causa de Yuki que a maioria dos seus antigos colegas de classe morreu. De repente, Oji é atingido por uma garota chamada Hinata, que diz a Oji para não causar confusão. Ela então estende a mão para Yuki, que acaba agarrando as calças de Hinata e puxa-as para baixo. Enquanto Hinata fica corado, outra garota chamada Mao tira uma foto para Hinata se lembrar. O professor da sala de aula chega em breve e revela que um serial eater está à solta. Enquanto Yuki fica preocupado, Hinata revela como os corpos mortos foram encontrados semi-devorados. Quando Yuki tenta obter mais informações, Mao intervém, afirmando que Haru pode ser capaz de ajudá-lo a encontrar o desgraçado que está fazendo tudo isso. Yuki pergunta sobre essa pessoa Haru, e Hinata revela que ele é um esquisito que finge ser detetive. Yuki e seus novos amigos decidem ir à cena do crime depois da escola, mas isso não agrada a Yuno, que quer Yuki só pra ela. Enquanto brincam, Hinata se separa do grupo. De repente, Yuki ouve um barulho de seu diário do futuro sinalizando que o futuro mudou. Ao ler o futuro atualizado, Yuki corre assustado em direção às colinas, enquanto o resto do grupo o segue. De repente, Yuki para e descobre o corpo de Hinata. O grupo então se vê cercado por um grupo de cães selvagens, que também são responsáveis pela morte de Hinata. De repente, um garoto chega e diz a Yuki para não se preocupar, pois ele está aqui para ajudar. Depois de se apresentar como Haru, sem esperar mais um minuto, ele agarra Yuki e diz a todos para correrem em direção à torre. Ao chegar, Haru conta a Yuki que vem pesquisando sobre ele desde que várias tragédias ocorreram na cidade. Yuki fica pálido, mas Haru assegura-lhe que não acredita que ele seja o culpado. Para provar que não é suspeito, ele diz a Yuki para olhar os cães que estão claramente atrás dele. Yuki, pensando que Haru é seu amigo, começa a relaxar quando Yuno diz para ficar atento. Ela afirma que a pessoa controlando os cachorros pode estar na sala com eles, o que faz todos se preocuparem. De repente, os cachorros começam a enlouquecer. Vendo seus amigos em pânico, Yuki decide usar seu diário para prever os ataques feitos pelos cachorros. À noite, os cachorros desistem e vão para casa. Oji elogia Yuki, o que o leva a revelar o segredo por trás de seu diário do futuro. De repente, Mal se aproxima silenciosamente e segura uma faca na garganta de Yuki. Depois de pegar o celular dele, Hinata reaparece e revela que seu diário se chama Diário do Criador. Ela também afirma que seu verdadeiro objetivo é pegar o diário de Haru. Uma semana antes, Hinata recebe uma ligação de seu pai, que revela estar por trás dos assassinatos recentes. Ele a informa sobre os diários do futuro e como estava matando aqueles que achava serem donos dos diários. Com isso, ele também diz a Hinata que estava tentando se tornar um deus para poder voltar no tempo e consertar seu casamento com a mãe dela. Ao ouvir isso, Hinata fica inconsolável e diz ao pai que eles podem recomeçar, mas ele comenta que outro dono de diário está o perseguindo. Quando Hinata olha pela janela, ela encontra sua colega de classe, Haru. No presente, Hinata diz a Yuki que ele nunca o considerou um amigo e estava apenas usando-o como isca para atrair Haru. Em vez de entrar em pânico, Haru diz a Hinata que entregará seu diário se ela se entregar a um jogo de adivinhação. Se ela adivinhar a mão que contém a moeda, ela ganhará o diário, mas se ela falhar, então terá que aderir aos termos dele. Quando Hinata expressa seu ceticismo, Mal a assegura para jogar, pois tem o diário de Yuki para ajudá-la. Hinata relutantemente aceita o desafio, mas acaba falhando, o que a leva a libertar Yuki. Antes da rodada final, Yuno ataca Haru. Yuki fica bravo e pede para Yuno deixar Haru, mas ela insiste que Haru não é um portador de diário. Ao ouvir isso, Haru começa a rir e admite que estava fingindo ser um portador de diário. Agora irritada com a tentativa de Haru de brincar com a vida de Yuki, Yuno tenta acabar com isso, mas Haru facilmente neutraliza seu ataque. Ele diz a Hinata que apostará sua vida na segunda rodada, o que leva a Hinata a continuar o jogo.
À medida que Haru vence a segunda rodada, Yuno dá um soco em Yuki para que ele fique inconsciente por um curto período. A confusão toma conta de Hinata até que ela percebe que, se Yuki estiver inconsciente, seu diário também não mostrará novas entradas para ela. Enquanto Hinata fica irritada, Yuno avança sobre ela com a intenção de eliminá-la. No entanto, antes que ela pudesse fazer isso, Mao protege Hinata ao receber o dano por ela mesma. Enquanto Hinata se distrai com Mao, Yuki pega o diário dele e sai com Haru e Yuno. No entanto, enquanto correm, eles ouvem o som de cães uivando à distância. Yuki se lembra como, há alguns dias, Keiko informou que o jogador número 10 pediu a Dias para mudar sua propriedade, mas Dias recusou. Keiko então o avisa para ficar atento, pois o número 10 pode tentar usar uma pessoa inocente para seus próprios interesses gananciosos. Após se lembrar de sua conversa com o policial, Yuki diz a todos para seguirem em frente e ele irá tentar mudar a opinião de Hinata. Confiando em Yuki, Haru e Yuno concordam. No entanto, em vez de ir com Haru, Yuno vai com Yuki. Enquanto correm, Yuki diz a Yuno que ele não pretende prejudicar Hinata. Como resposta, Yuno diz a Yuki que ela é a única amiga que ele precisa. Quando Yuki não a escuta, Yuno corre à frente e se prepara para eliminar Hinata. Frustrado com o comportamento dela, Yuki pergunta a Yuno por que ela está impedindo-o de fazer amigos. Yuno admite em lágrimas que tem medo de que ele comece a gostar de Hinata, e por isso precisa executar qualquer um que tente se aproximar dele. Ao ouvir isso, Yuki diz a todos que Yuno não é sua amiga, mas sua namorada. Ao ouvir isso, Yuno começa a corar incontrolavelmente enquanto Yuki por dentro soa profusamente, pois ele não consegue mais se libertar de Yuno. Hinata aceita Yuki como sua amiga e pede desculpas ao pai por falhar. O número 10 usa um dos cachorros para se comunicar e diz à filha que mentiu para ela sobre tudo. Assim que ele termina de confessar, Keigo aparece e atira na cabeça dele. No seu quarto, Uryu olha seu vestido e recorda uma memória do passado. Uryu tinha acabado de receber seu diário de fuga e ficou tão convencida que achou que poderia fazer Moonwalk e derrotar Ryama ao mesmo tempo. No entanto, sua arrogância acabou se voltando contra ela quando descobriu que Ryama estava usando um colete à prova de balas e explosões. Agora, em uma situação complicada, Uryu tenta fugir de Ryama, mas acaba sendo detida por uma policial fofa que a reconhece instantaneamente como a terrorista mundialmente famosa. Enquanto tenta escapar do comedor em série, as duas entram em um prédio em ruínas. Uryu diz ao policial que precisa fazer xixi urgentemente e pede que ele remova as algemas. Quando o policial se recusa, Uryu é forçada a fazer xixi em uma posição comprometedora. Depois de acidentalmente se molhar no banheiro, Uryu começa a tremer de frio, o que não passa despercebido pelo policial, que encontra um vestido e pede que ela o vista. Assim que ela veste o vestido, o policial a elogia, fazendo-a corar. Isso leva o policial a provocá-la ainda mais. As coisas escalam, e o policial acaba confiando em Uryu. Quando Ryama chega, os dois decidem trabalhar juntos para escapar do maníaco. No entanto, essa história de amor não tem um final feliz porque, no final, Uryu atira no policial e foge. No presente, Haru engana Yuki para fazer um casamento de mentira com Yuno. Enquanto Yuno está feliz, Yuki se arrepende de mentir para Yuno, pois ele odeia cada segundo passado com ela. Ao chegar no local, Yuno e Yuki são ambos forçados a vestir seus vestidos de casamento. Quando Yuki vê Yuno no vestido branco, ele esquece tudo e começa a se divertir. Depois de tirar fotos, Yuki se pergunta por que não se deixa apaixonar por Yuno. No começo, ele pensa que é por causa das tendências de perseguição de Yuno, mas depois percebe que é porque viu um monte de corpos mortos simplesmente espalhados na casa de Yuno. Depois de fazerem um casamento falso, Yuki leva a adormecida Yuno de volta para a casa dela. No entanto, ao chegar, ele encontra Haru lá, que explica que estava investigando a casa dela, incluindo o quarto proibido. Mas a única coisa que ele descobriu atrás da porta foi um enorme buraco no chão. Quando Yuki pergunta a Yuno sobre o que aconteceu com os cadáveres que estavam na sala e por que agora há um buraco, ela afirma não ter ideia do que ele está falando e convida Yuki para explorar sua casa. Yuki fica sem palavras quando percebe que Yuno não se lembra de sua visita anterior. No caminho de volta, Haru confessa a Yuki que seu objetivo era apenas fazer Yuno enfrentar a verdade sobre suas ações, para ajudar a estabilizá-la. No entanto, ele acredita que ela está com a mente tão instável que reescreveu suas próprias memórias para lidar com isso. Ele acrescenta que a única vez que Yuno parece mentalmente estável é quando está com ele. Enquanto isso, Keigo incrimina Yuki e Yuno como os principais suspeitos do assassinato do pai de Hinata. Há poucas semanas, Keigo se curva na frente de Uryu e pede para ela formar uma aliança com ele. A princípio, Uryu rejeita seu pedido, dizendo que ele tem Yuki. Em resposta, Keigo diz a ela que não quer ser melhor amigo de Yuki, pois não está tentando ser um deus. Então tem que ser ela, que quer se tornar uma deusa e reformar o mundo.
Com isso, ele diz a Uryu que tem apenas um pedido. No presente, Yuki é detido pelos policiais e levado para a delegacia. Yuno o assegura de que tudo ficará bem, já que ela está com ele. Yuki pensa internamente em como estar com ele é sua maior fonte de preocupação. De repente, o lado louco de Yuno se ativa enquanto ela começa a procurar armas para atacar Keigo. Vendo isso, Yuki rapidamente a assegura que ele ficará bem. Assim que Yuki entra na sala de interrogatório, Keigo pede para ele jogar roleta russa com ele. Enquanto isso, o diário de Yuno informa que Keigo é uma ameaça, levando-a a agir. Ela chega na sala de interrogatório e atira em Keigo, exatamente como ele queria. Quando os policiais a encontram com uma arma, Yuno faz um deles de refém para fugir da delegacia com Yuki. No entanto, na tentativa de fuga, Yuki acaba atirando em um policial. Keigo lê tudo isso em seu diário de investigação e inicia a segunda fase de seu plano. Ele ordena a todos os policiais em espera que capturem Yuki e Yuno a qualquer custo. Enquanto isso, Yuno e Yuki leem nos diários do futuro que serão eliminados por Keigo. Isso os leva a pular do telhado da delegacia. No entanto, depois de sobreviverem, Yuno e Yuki acabam se tornando fugitivos do estado. Enquanto se escondem em um hospital, Yuno e Yuki veem a esposa de Keigo trazendo donuts. A fome toma conta das crianças, e eles decidem segui-la quando de repente Uryu aparece e captura Yuki. Quando Yuki tenta se libertar, ele acaba ativando uma das bombas de Uryu, o que causa um enorme buraco no chão. Sem saída, Uryu grita com Yuki quando de repente, Yuno pega uma escada e pede a Yuki para ir até ela. Uryu, percebendo que está em uma situação complicada, implora a Yuki para formar uma aliança temporária com ela, quando de repente Keigo liga e ordena que Uryu traga Yuki e Yuno para ele. Em seu estado de pânico, Uryu diz a Keigo para enfiar um cano em seu. Após romper a aliança com Keigo, Uryu nota a morte e a bandeira aparecerem em seu diário. Ela então diz às crianças para segui-la, e as leva para o quarto do hospital, onde a esposa de Keigo está sentada ao lado de um menino inconsciente. Uryu então revela que Keigo os traiu porque ele está tentando se tornar um deus para salvar seu filho de morrer. Ela então diz a Yuno e Yuki para formarem uma aliança com ela se quiserem eliminar Keigo. Por ordens de Keigo, Satese e outros policiais rapidamente cercam o hospital, prontos para capturar Yuno, Yuki e Uryu. Dentro do hospital, Uryu garante à esposa de Keigo que não pretende enviá-la para o além, pois ela é a chave para manter Keigo sob controle. Ela então se volta para Yuno e Yuki, perguntando se estão de acordo com tudo. Yuno, como sempre, diz a Uryu que fará qualquer coisa para manter Yuki seguro. Yuki, por outro lado, permanece calado enquanto tenta entender seu relacionamento com Yuno. Vendo que ninguém tem objeções, Uryu afirma que durante as negociações, ela quer que Yuki explore o hospital, já que ele é o homem, enquanto Yuno vai ficar de olho nos reféns e manter contato com Yuki. Quando Yuki começa a amarelar, Uryu lhe entrega uma bomba e diz para ele apenas se explodir se encontrar algum problema. Antes de sair, Yuki diz a Yuno que gostaria de levá-la para algum lugar quando tudo isso acabar. Assim que tudo está em andamento, Uryu liga para Keigo e diz que gostaria de propor uma troca. Em troca dos reféns, ela quer que Keigo se mate e prepare um veículo de fuga. Keigo imediatamente diz a Uryu para ir se ferrar e diz que eles já estão encurralados. Uryu pergunta irritado como ele pode ser tão descuidado quando a vida de sua esposa e filhos está em jogo. Keigo calmamente afirma que seu filho vai morrer de qualquer maneira, e como sua esposa não lhe dá o tratamento especial que ele gosta, ele não se importa muito com ela também. À medida que as negociações falham, Yuki é rapidamente abatido como se fosse alguém cujo disco rígido precisa ser verificado. Agora morrendo de medo, Yuki descobre que Keigo está vindo atrás dele, mas de repente Yuno chega. Keigo e Yuno têm um confronto intenso onde Keigo apreende Yuki e ameaça atirar nele enquanto Yuno segura uma bomba, e diz a Keigo que vai explodir o prédio. Enquanto isso, Uryu faz sua fuga, mas acaba encontrando a policial fofa, Masumi. De volta ao hospital, Keigo deixa Yuki ir e pede a Yuno para soltar a bomba. No entanto, Yuno revela que graças a Yuki ela sobreviveu, e agora ela morrerá por ele. Com isso, ela ativa a bomba. Conforme o prédio desmorona, Yuki estende a mão para Yuno, mas Keigo aparece e apreende Yuno. Ele diz a Yuki que se ele usar a arma, ele com certeza atingirá Yuno. Quando Yuki começa a hesitar, Yuno diz a ele que ela não se importa de morrer. Ao ouvir isso, Yuki fica certo de seus sentimentos e diz a Yuno que a ama. Com isso, ele puxa o gatilho atingindo Keigo.
Apesar do ferimento à bala, Keigo continua perseguindo implacavelmente as crianças, afirmando que se tornaria um deus. De repente, Masumi chega com o Ryu e diz a Keigo que ele está preso, pois conhece seu plano elaborado para incriminar Yuno e Yuki. Quando Keigo pergunta a Masumi por que ele está tão interessado em acreditar em uma terrorista, o Ryu pega seu telefone e reproduz uma gravação onde Keigo admite perdoar os crimes dela se ela ajudá-lo a pegar Yuno e Yuki. Keigo aceita a derrota e pede a Ryu para formar uma aliança com ele novamente. Ele pede para ela cuidar de seu filho, o que Ryu aceita. Assim que seu filho está seguro, Keigo quebra seu telefone e é sugado para o vórtice. Graças a Masumi, os nomes de Yuki e Yuno estão limpos e os dois decidem ir ao primeiro encontro. Antes de embarcar no trem, Yuki entrega seu telefone para Yuno e se desculpa para ir ao banheiro. Enquanto isso, Haru envia um e-mail para Yuki para se afastar de Yuno, pois a polícia está procurando por ele. Claro, Yuno lê e apaga o e-mail. Em seu reino, Deus observa que Keigo não deveria ter morrido, pois ele era o vencedor garantido do jogo. Ele volta sua atenção para sua assistente, Murmur, e pergunta se ela fez algo. Murmur casualmente afirma que só quer deixar o jogo mais emocionante e encontrar o próximo deus antes que ele morra. No presente, Haru convida Mao, Hinata e Aoji para uma viagem com o objetivo de se aproximar de Yuki. Antes de se reunir com seus colegas de escola, Haru foi chamado por Masumi, que encontrou os cadernos de Keigo e descobriu todos os segredos sobre os diários do futuro. Haru expressa sua própria preocupação sobre Yuno, o que leva Masumi a revelar que Yuki e Yuno estavam indo para as montanhas. No presente, Masumi reúne todas as crianças e diz a elas que Yuki está sendo mantido refém na cidade por Yuno. Ele então pede a eles para ajudá-lo a encontrar Yuki antes que seja tarde demais. Como Hinata havia sido tocada pela gentileza e pela boa aparência de Yuki, ela aceita o pedido, fazendo com que todos a sigam. Durante a busca, Haru faz parceria com Aoji, enquanto Hinata e Mao se juntam para encontrar Yuki. No entanto, depois de procurar em vários prédios, Haru percebe que Yuno ainda pode precisar de eletricidade e água, e pede a seus amigos para procurarem apenas em prédios com água e eletricidade funcionando. Ele também pede a Masumi para verificar se algum prédio ou hotel é diretamente de propriedade de Yuno. Nesse meio tempo, Hinata recebe de repente um e-mail de Yuki, que lhe diz que foi sequestrado por Yuno e precisa de ajuda. Lendo o e-mail, Hinata fica frenética e corre para resgatar Yuki sozinha enquanto Mao chama Haru e Ouchi e os atualiza sobre tudo. Haru rapidamente percebe que o e-mail foi enviado por Yuno e corre para salvar Hinata do perigo iminente. No entanto, ao chegar ao hotel, Haru, Mao e Ouchi estão presos em uma câmara de gás, pois Yuno é fã do grande artista na Alemanha. De volta ao reino de Deus, Murmur pede a Deus que faça uma aposta em um dos concorrentes. Ela aposta em Yuno enquanto Deus aposta em Yuki. Em outro cômodo, uma Yuki trancada é trazida para nós por Yuno. Quando ela tenta forçá-lo a comer, Hinata diz para ela parar, afirmando que ela é a namorada por fazer isso com Yuki. No entanto, Yuno diz a Hinata que Yuki está feliz agora, mesmo que o garoto pareça ter feito uma vasectomia sem querer. Yuno vira sua atenção para Yuki e diz que eles estarão seguros nesta sala, pois nenhum proprietário de diário poderá machucá-los. De volta à câmara de gás, Haru percebe uma câmera e a usa para se comunicar com Yuno. Ele pergunta se ela tem 2 crânios com ela, o que a irrita. Haru continua dizendo a Yuno que ela investigou o buraco grande na casa dela e encontrou 3 corpos. Yuno grita furiosamente com Haru, dizendo que ele acordou mamãe e papai. Depois de descobrir as identidades dos 2 corpos, Haru pergunta a Yuno a quem pertence o terceiro corpo. Quando Yuno não responde, Haru diz a ela que se não os liberar, ele vai chamar na polícia. Ao ouvir isso, Yuno diz a Haru que vai desligar. Em vez de se preocupar, Haru percebe que Yuno está mais uma vez alterando suas memórias. Conforme o gás começa a encher a câmara, Oji começa a surtar e pega seu telefone para escrever seu testamento, quando de repente uma notificação aparece informando que ele é o portador do diário do aprendiz. Usando o diário, Oji consegue usar o ventilador para chegar até Yuno, Yuki e Hinata. Ele então confronta Yuno e pede para ela liberar Yuki. Yuno, uma assassina experiente, diz a Oji que ela entregará a chave do sistema operacional, que ele pode usar para libertar Haru e Mao. Oji olha para seu diário, que confirma que ele será o responsável por libertar Haru. Então ele pega a chave de Yuno sem pensar e destranca a porta da câmara de gás. No entanto, no momento em que se vira, Yuno atira uma flecha em sua perna. Ela então diz a Oji que seu diário é inútil, pois só prevê seu sucesso, mas não seus fracassos. Quando Yuno se vira para olhar para Yuki, ela percebe que ele se libertou. Yuki aparece por trás e dá um tapa em Yuno, dizendo que Hinata o ajudou a se soltar. Ele então agarra Oji e Hinata e sai pela porta, onde é saudado por Haru e Mao.
Yuno tenta impedi-lo, mas Yuki manda ela ir para o inferno. Agora no carro da Masumi, Yuki encontra brevemente 3 portadores de diário que sorriem para ele. Depois de voltar para a cidade, Yuki e seus amigos se reúnem em uma sala para falar sobre o diário de Oji, já que é contra a regra ter novos donos de diário. Yuki pede o telefone de Oji, que o avisa para ter cuidado ao entregar o dispositivo. No entanto, Yuki o ignora e joga o telefone no chão. Oji fica apavorado e acha que vai morrer, mas quando isso não acontece, Haru afirma que sua especulação estava correta. Com isso, ele revela que o 8º portador do diário está fazendo clones de seu diário do futuro, enquanto o verdadeiro permanece com ele. De repente, Yuki recebe uma notificação de que novos inimigos irão visitá-lo, o que o preocupa, já que ele deu um tapa em Uno e não tem onde fazer seu trabalho sujo. Felizmente para Yuki, seus novos amigos garantem-lhe que isso o ajudará a lutar contra seus inimigos. Após 3 dias, Yuki e seus amigos são levados para o local de Ouchi para segurança, já que ele é um filhinho de papai rico. Haru, sendo um gênio, revela que os diários clones estão conectados com o diário principal através de um servidor, então se cortarem os sinais telefônicos, os usuários subsidiários não conseguirão fazer nada. No entanto, quando eles estão prestes a agir em seu plano, alguém corta o fornecimento de energia, o que permite que o grupo de Yuki haja em seu plano. Yuki especula que alguém deve ter conhecido seu plano, e suas suspeitas se provam verdadeiras quando Yuno aparece junto com outros usuários subsidiários. Enquanto Yuki está no chão, Haru diz a Yuno para se juntar a eles. Quando Yuki pergunta por que ele está convidando a louca, Haru revela que ele e Ouchi irão para a torre de celular para bloquear os sinais manualmente, mas para isso, eles precisam ter certeza de que Yuno está lá para protegê-lo. Logo, os usuários subsidiários, Marco e Ai, chegam para eliminar Yuki. Yuno implora a Yuki para desamarrar suas mãos, mas ele rejeita seu pedido e diz que não quer ser trancado no porão dela novamente. Assim que Marco e Ai encurralam Yuki, Haru desativa os sinais de telefone. No entanto, para o azar de Yuki, Marco e Ai revelam 2 conjuntos diferentes de telefones e informam a Yuki que eles são os verdadeiros portadores do diário e que o diário do futuro deles se chama Diário de Troca. Com medo de sua vida, Yuki deixa Yuno ir enquanto Ai e Marco param sua matança para uma rápida sessão de amassos. Afinal, espalhar amor é mais importante do que assassinar. Marco então revela que seu diário o atualiza sobre Ai, enquanto o diário de Ai a atualiza sobre Marco. Com isso, o casal afirma que essa é uma batalha contra Yuno e ele, e se eles vencerem, isso significaria que o amor deles é forte. Antes que Yuki tenha a chance de reagir, Ai joga uma faca em Yuki, que Yuno desvia. Yuki elogia as habilidades de Yuno, fazendo-a se esforçar mais. Ai entra em pânico, fazendo com que ela e Marco recuem. Enquanto Yuno e Yuki se reagrupam, Ai e Marco levam uma ferida mal e Hanada para fora da mansão para cuidar de seus ferimentos. Assustado com seu comportamento, Hanada pergunta o que eles estão fazendo. O casal revela que seu verdadeiro alvo são Yuki e Yuno, e eles não queriam que eles se queimassem na casa. Marco e Ai entram na casa para confrontar Yuki e Yuno. Para a surpresa de todos, eles conseguem derrotar Yuno e Yuki. Alguns dias depois, Yuki abre os olhos e encontra Haru ao seu lado, que revela que Marco e Ai pegaram o diário dele e de Yuno. Antes que Yuki tenha a chance de reagir, uma enfermeira aparece e pergunta sobre o 7º portador do diário. Quando Yuki expressa confusão, a enfermeira revela sua identidade como Uryu. No hospital, Yuki encontra Uryu sentado nele enquanto ele faz algumas flexões. Ah, deveria ter sido eu, não ele! Não é justo! Sobrecarregado por seu peso, ele pergunta a Uryu o que ela está fazendo. Nesse momento, Masumi e Haru saem da sala dizendo a Uryu para preparar Yuki. Uryu os tranquiliza e diz a Yuki que a partir de agora ela será sua treinadora pessoal para que ele esteja melhor preparado para sua luta contra os Sétimos. Ao ouvir isso, Yuki diz que só podem estar brincando, já que não há como ele enfrentar e Marco. De repente, a porta se abre, revelando o pai de Yuki, Kuroe. Ao ver Yuki se divertindo, Kuroe implora a Uryu para usar seu rosto como um assento de vaso sanitário, o que dá a ela e a Yuki uma sensação de repulsa. Enquanto Kuroe continua a se comportar como alguém que nunca viu uma mulher antes, Yuki percebe por que sua mãe se divorciou daquele canalha. No entanto, apesar de tudo, Yuki diz a seu pai que deseja que ele e sua mãe voltem a ficar juntos, pois nunca tiveram a chance de ver as estrelas. Ao ouvir isso, Kuroe diz a Yuki que se ele treiná-lo, então ele ficará feliz em realizar seu desejo. No entanto, acontece que Uryu quer o pai de Yuki só pra ela, então ela deixa Kuroe vencer em todas as competições, apesar de Yuki estar na liderança. À medida que Yuki fica irritado com o favoritismo evidente, ele confronta Uryu, que dá de ombros e diz pra ele aproveitar seus Us, já que não passa tempo com o pai há um tempo. Yuki concorda e decide guardar o desabafo para seu querido diário. Enquanto isso, Yuno sorri segurando uma faca. Ela expressa alívio por ver Yuki feliz e pensa em como ele é sortudo por ter um bom pai.
Mais tarde, Ryu afirma que para o último teste, a pessoa que chegar primeiro ao topo da montanha vencerá. Ela também revela que este teste será feito de forma justa, e se o que vencer, ele pode ter seu desejo. No entanto, antes da corrida, seu pai revela que terminou com Ria porque ele jogou o dinheiro da faculdade em Las Vegas. Ao ouvir isso, Yuki fica triste e percebe que não há sentido em vencer a corrida, pois Ria definitivamente não perdoaria seu pai. Já familiarizada com a mentalidade derrotista de Yuki, Ryu oferece uma opinião dizendo a Yuki que ele deveria vencer para pelo menos provar o quanto está sério em relação ao seu desejo. Isso enche Yuki de determinação. No entanto, quando ele chega ao topo, ele encontra uma carta de Kuroe dizendo que ele encontrou uma maneira de apagar sua dívida e se reunir com sua mãe. Enquanto isso, Yuno espiona Kuroe, que volta para o quarto de hospital de Yuki e encontra um celular. De repente, ele recebe uma ligação de uma pessoa desconhecida. Kuroe assegura ao interlocutor que quebrará o telefone de Yuki em troca de ter sua dívida apagada. Claro, Yuno ouve tudo isso e começa a planejar seu próximo movimento. No dia seguinte, Yuno se aproxima de Kuroe na esperança de que o jogo o elimine, mas Yuki a impede e exige saber por que ela está tentando deixá-lo sem pai. Yuno revela toda a história e especula que Kuroe parece estar conectado com o 11º portador do diário. Nesse momento, Yuno recebe uma ligação de Marco que pede para ela levar Kuroe à torre ou ele quebrará os celulares dela e de Yuki. Quando Kuroe descobre que o celular de Yuki está com outra pessoa, ele concorda em acompanhar Yuno até a torre. Contudo, ao chegarem na torre, Marco coloca os celulares na frente deles e pede para Yuki lutar com ele. Enquanto Yuki luta contra Marco, Kuroe pega o telefone do filho e o quebra. Nesse instante, Yuno corre em direção a Ai e agarra o buquê em sua mão, revelando seus diários futuros originais. Yuki, no entanto, fica desolado com a traição do pai, mas depois percebe que não conhece a história completa. De repente, o chão sob Yuki desmorona, fazendo com que ele caia. 13 anos atrás, Ai foi abandonada na estação de trem por seus pais. Foi quando ela conheceu Marco, que a levou para seu orfanato chamado Vila das Mães. Conforme Ai cresce, ela se aproxima mais de Marco, o que enfurece alguns dos pigmeus em sua classe. Então, para dar uma lição a Ai, eles a chamam em uma fábrica abandonada, onde deixam alguns homens nojentos atacá-la. Marco recebe o texto dela, e ao encontrar Ai em uma posição comprometida, ele perde a compostura e acaba matando um dos futuros padres. Percebendo que ele ficará preso na cadeia com Didi, o Diddler, Marco entra em pânico e decide acabar com sua vida quando Ai o interrompe e diz que precisa dele. Naquele momento, os dois prometem nunca se separar. No presente, Mizumi, que estava investigando a Vila das Mães, descobre sobre a bomba que acabou de explodir na torre. Enquanto isso, dentro da torre, Yuki segura a mão de Yuno, que o puxa de volta enquanto Kuro é mais uma vez capturado por Marco e Ei, que dizem a Yuki para lutar contra ele. Quando o prédio começa a desmoronar, Yuno diz a Yuki que ela tem um plano. Em outra sala, Marco espera por Yuki, mas é recebido por Yuno. Usando um microfone, Yuki, em outra sala, informa Marco que Yuno irá enfrentá-lo. Isso o chateia, mas Marco ainda assim derrota Yuno e diz a Ei para segurar Yuno enquanto ele confronta Yuki. Quando Marco sai, Yuki aparece e Marco percebe que deixou Ai sozinho com Yuki e Yuno. No entanto, é tarde demais, pois Yuno corta a garganta de Ei bem na frente de seu amante. Quando a torre começa a desmoronar, Kuro agarra um paraquedas e diz a Yuki que, como ele veio de suas quedas, ele apenas fará outro sol e voará. Quando ele chega ao chão, é saudado por Ria, que o confunde com perguntas. Irritado, Kuro grita com ela enquanto segura uma faca na outra mão. De volta à torre, Ai luta para respirar, mas diz a Yuno e Yuki que agora estão sob os escombros, que Marco vencerá este jogo. No entanto, para seu desgosto, em vez de escapar, Marco vem para ficar com ele. Ao testemunhar o amor deles, Yuki ordena que Yuno o ajude a levantar os escombros para que Marco possa ficar com Ai. Depois de serem bem-sucedidos em sua busca, Ai encontra Marco com uma barra cravada profundamente em seu abdômen. Marco então agarra Ai e entrega a Yuki um paraquedas, dizendo a ele para parar de sentir pena de seus inimigos. Enquanto Yuno e Yuki escapam, Marco e Ai passam seus últimos momentos juntos. Ao chegar ao chão, Yuki fica sabendo por Misumi que Ria foi assassinada. Um ano atrás, Yuno estava indo para sua aula quando um grupo de garotos elogiou sua beleza. Yuno ignora todos eles, achando que são apenas adolescentes excitados. Ela então olha para Yuki e sorri. É Yuki quem ela quer mais do que nunca. Yuno se lembra de como, enquanto seguia Yuki, viu uma carta de amor em sua mochila, o que significa que ele está prestes a se declarar para Mo, um nerd na turma deles. Isso não cai bem com Yuno, já que ela não pode deixar ninguém atrapalhar seu futuro de se tornar a noiva de Yuki. Então, quando o professor pede a Yuno e Mo para pegar algumas coisas para o dia cultural, Yuno se veste como um coelho para impedir Yuki de confessar seus sentimentos. Após várias tentativas fracassadas, Yuki acaba contando a Mo sobre seus sentimentos, mas felizmente, Mo o rejeita.
Yuno, embora desanimada, volta para casa e percebe que passou do horário de chegada. Ela então entra em uma sala onde seus pais estão apodrecendo em uma gaiola. Yuno se senta na frente deles e se lembra de como, sempre que se atrasava, seus pais a trancavam em uma gaiola e se recusavam a lhe dar comida. Um dia, ela decidiu dar-lhes uma lição, trancando-os. Ela pensou que eles entenderiam sua dor, mas sua mãe disse-lhe que gostaria de ter usado um cabide quando estava grávida dela. Chateada com o comentário, Yuno deixou seus pais na jaula para morrer. No presente, Yuki se encontra com Teos e pede para ele trazer sua mãe de volta. Teos, no entanto, revela que não pode mais mudar o tempo, pois está morrendo. Murmura intervém, dizendo a Yuki que todos vão morrer em breve se alguém não substituir Teos antes de sua morte. Voltando para casa, Yuki encontra seu pai em casa. Ele vê um bilhete para a casa de penhores e decide seguir seu pai na esperança de coletar evidências que o liguem ao assassinato de Ria. No dia seguinte, Yuki faz como planejado. Ele segue Kuru até um santuário e o confronta agarrando sua bolsa. Quando encontra um telescópio, Kuru desaba e pede desculpas pelos seus erros. Ele revela a Yuki que ele queria ver as estrelas com ele antes de ser preso. Ao ver Kuru em um estado lamentável, Yuki decide perdoá-lo. Assim que Kuru diz a Yuki que gostaria de reconstruir seu relacionamento com ele, ele é assassinado por homens desconhecidos. Assustado com isso, Yuki abre seu diário e lê tudo sobre como ele vai ser cercado por um grupo de homens. Nesse momento, Yuki decide se tornar um deus e salvar todos que ama. Com assassinato na mente, Yuki elimina os homens. De repente, Yuno chega e dá uma ajuda. Depois de matar todos, Yuki conta a Yuno que decidiu eliminar todos os portadores de diário, então ele vai acabar com ela também. Yuno sorri e diz a Yuki que morrer por suas mãos é um prazer. No salão da cidade, o prefeito John realiza uma reunião incentivando todos a votarem pela demolição do orfanato Vila das Mães. Ele alega que o orfanato está abrigando a pessoa responsável pela explosão da torre. Mais tarde, Teos realiza uma reunião com os detentores de diários, onde o 11º o incita a eliminar Yuki e Yuno do jogo, já que eles não compareceram às 5 reuniões. Assim que Teos está prestes a eliminar o segundo e o primeiro, Yuki chega com Yuno em seus braços. Ele confiantemente diz ao 11º que sabe que ele é o prefeito John, e que o 8º portador do diário é o zelador do orfanato da Vila das Mães. Percebendo que todos agora estão cientes da identidade um do outro, Teos remove a ocultação. Yuki então revela como o prefeito João deu sinal verde para demolir o orfanato Vila das Mães, o que irrita o número 8. Assim que a reunião termina, Yuki pergunta a Yuno como foi sua atuação. Yuno o elogia, o que deixa Yuki feliz. Enquanto isso, Uryu se encontra com Misumi para informá-lo sobre a reunião com Teus. Após saber a identidade do prefeito, Misumi informa Uryu que ele identificou os 2 corpos na casa de Yuno como seus pais adotivos. O terceiro corpo ainda não foi identificado. Enquanto isso, Yuki e Yuno se juntam a Yoshida para derrotar John, com Yoshida possuindo o Diário de Aprendiz, que permite a outros se conectarem ao servidor dela e obterem uma versão limitada dos diários do futuro. Ela recruta a ajuda das crianças do seu orfanato para apoiar o plano. Enquanto Yuki e Yuno lançam um ataque contra a equipe de segurança de John com a ajuda de Yoshida e seus órfãos, John ativa os bloqueadores de sinal eletrônico de seus veículos, o que torna inúteis os diários de Yoshida e seus órfãos. Aproveitando a oportunidade, Yuki e Yuno traem Yoshida eliminando seus órfãos, forçando-a a fugir do local com John. No entanto, Yuno e Yuki conseguem alcançar John, mas o prefeito diz confiantemente a Yuki que seus amigos estão chegando para lhe dar informações importantes sobre sua namorada. Quando Aru e Uryu chegam ao local, Aru joga um cordão umbilical em direção a Yuki, e revela que o terceiro corpo encontrado na casa de Yuno pertence a uma menina chamada Yuno Gasai, o que significa que a menina à sua frente é uma impostora. Para a surpresa de Yuno e de todos, Yuki escolhe permanecer amiga dela, apesar de tudo. Mais tarde, Uryu recebe informações sobre o paradeiro de John de Masumi, que diz à terrorista que terminou de ajudá-la. Quando Uryu chega ao local, ela se esconde e ouve John revelando seu plano para Yoshida. Ele explica que pretende usar o diário dela para transformar todos os cidadãos da cidade de Sakurami em usuários de diários do futuro. Para conseguir isso, ele garantiu um supercomputador, o Holon 3, que realizará sua visão. Uryu tenta impedir a missão de John jogando uma bomba nele, que ele pega e joga de volta para ela. Uma explosão é ouvida no prédio, o que alerta todas as forças de segurança, incluindo Masumi. Uryu tenta fugir da cena quando ela é apreendida por Masumi, que a propõe em casamento. Espantada pela confissão repentina, Uryu declara que ele só quer colocar bebês nela. Masumi confirma isso, e diz a Uryu que ele quer dar vários bebês a ela. Ouvindo tal honestidade brutal, Uryu cora e tenta correr, mas Masumi a alcança e pergunta o que a faria dizer sim.
Ryu, sendo uma tsundere, diz a Masumi que aceitará sua proposta se ele destruir o Holon 3. Com isso, ela corre para dentro do prédio esperando pegar o computador antes de Masumi, para proteger seu útero do policial estranho. No entanto, ao chegar, Ryu é capturada. Masumi chega, atira em seus colegas e lança uma bomba no Holon 3. Depois de salvar Ryu e completar sua missão, Masumi tenta beijar Ryu, que retribui o gesto. No entanto, bem no meio do ato, ele recebe uma ligação informando sobre como as pessoas estão enlouquecendo na cidade. Acontece que apenas uma parte de Holon 3 foi destruída. Como resultado, todos os cidadãos da cidade de Sakurami agora possuem diários do futuro. Enquanto isso, em seu quarto, os Estados Unidos percebem que seu assistente está aprontando algo, então ele se retira para seu aposento para planejar seu próximo passo. De volta à cidade, Masumi reúne Oji, Hinata e Mao para elaborar uma estratégia para derrubar John. Enquanto trabalham no plano, Ryu se aproxima de descobrir o segredo por trás do diário de John. No meio de sua investigação, ela é repentinamente convocada pelos Estados Unidos que a atacam. No entanto, quando ela olha para baixo, percebe que não passava de uma ilusão. Com questões mais urgentes para tratar, Ryu questiona os Estados Unidos sobre o diário de John. Os Estados Unidos revelam que John possui o diário do Observador, que lhe permite espionar outros portadores de diários. Também é revelado que John desempenhou um papel significativo na criação dos diários futuros. Depois de descobrir o segredo de John, Ryu diz ao resto do grupo para escrever mentiras em seus diários para confundir John e realizar um ataque surpresa. No entanto, John percebe o que eles estão fazendo e planeja de acordo. No final, Ryu e sua gangue são interceptados pelos homens de John. Ryu perde uma mão, e quando ela está prestes a ser baleada, Masumi usa seu corpo ferido para protegê-la. Yuki e Yuno chegam, tendo usado de forma inteligente o grupo de Ryu como distração para executar sua própria missão. O plano deles é pressionar John, apelando para a consciência dele ao tomar civis como reféns na tentativa de forçá-lo a agir. Quando o plano de coerção falha, Yuki ordena que Yuno libere seus amigos enquanto ele vai atrás de John. No entanto, antes disso, Ryu diz a Yuki que ela vai se juntar a ele na missão, mas se falhar, ela o eliminará por usá-la e a Masumi como isca. Enquanto isso, John entra em um banco pertencente aos pais de Yuno Gasai com a intenção de se trancar em um cofre seguro. Assim que ele está prestes a fazer isso, Yuki e Ryu chegam para detê-lo. Infelizmente, eles estão atrasados demais quando John se fecha. Vendo como seu plano falhou, Ryu aponta sua arma para Yuki, totalmente preparada para atirar nele. Enquanto Yuki se esconde, Ryu revela como ela cresceu no Oriente Médio, cercada por camelos e terroristas. Ela diz a Yuki que todo mundo tem uma história triste e como seu plano de se tornar Deus e trazer seus pais de volta é estúpido. Enquanto isso, John assiste à confrontação entre Ryu e Yuki no monitor instalado no cofre. Ele suspira de contentamento ao pensar em como é intocável, já que apenas ele e membros da família Gasai podem abrir o cofre. Em outro lugar, Yuno tenta matar Yoshida, mas é interrompida por Haru. Durante a confrontação, Yuno recebe uma notificação em seu diário informando-a sobre o problema de Yuki. Enquanto isso, Yuki sai do esconderijo com uma arma e admite a Ryu que odeia todo o sangue, mas não tem escolha. Ryu fica bravo e diz a Yuki para parar de ser tão patético. Ela levanta a arma para derrubar Yuki, mas acaba hesitando, permitindo que Yuki atire primeiro nela. Quando Yuki volta para enfrentar John, ele insulta Ryu, o que irrita Yuki. Nesse momento, Ryu chega e diz a Yuki que ela vai se autodestruir usando uma bomba para que o cofre também seja destruído. No entanto, a morte de Ryu é em vão quando o cofre permanece intacto. De repente, Yuno chega e consola Yuki dizendo para ele destruir o Holon. Yuki, ainda de luto pela morte de Ryu, faz o que foi dito enquanto Yuno abre o cofre e derruba John. Mais tarde, Haru tenta descobrir a verdade por trás da identidade de Yuno, quando de repente grandes círculos pretos tomam conta do mundo, destruindo tudo à vista. Murmur fica preocupada enquanto se pergunta se os Estados Unidos fizeram algo para acelerar o processo, quando de repente Haru e Yoshida aparecem na frente dos Estados Unidos. Haru agradece aos Estados Unidos por concederem uma audiência, e então pergunta se o novo deus pode reiniciar tudo, o que Yuki pretende fazer. À medida que os Estados Unidos revelam a verdade a ele, Haru tenta se apressar de volta para Yuki, mas é apreendido pelos Estados Unidos. A divindade diz a Haru que seu destino é morrer com ele, revelando como ele o criou como observador. Ao ouvir isso, Haru fica sem palavras, fazendo com que o Uz revele ainda mais como nenhuma de suas ações foi feita por vontade própria. Incapaz de aceitar que sua vida foi uma mentira, Haru tenta argumentar. Então, o Uz diz a ele que se ele puder nomear um único evento feito por sua própria vontade, ele o deixará viver. Enquanto Haru cita vários eventos que ocorreram em sua vida, o Nos lhe dá explicações para todos eles, informando-o de como ele estava subconscientemente cumprindo suas ordens.
Pensando que perdeu, o Nós disseca o corpo de Haru quando o garoto afirma que seu amor por Yuki era real. Um diário aparece nas mãos de Haru, e ele diz ao Nós que usar a ajuda de Ushida para obter um diário subsidiário também foi uma escolha sua. O corpo de Haru torna-se inteiro novamente, e com a permissão dos Us, ele retorna ao mundo. Enquanto isso, Yuki e Yuno estão a caminho de encontrar seus amigos, quando Yuno pergunta a ele se ele eliminará seus amigos se eles o traírem. Yuki, relutantemente, diz a Yuno que fará qualquer coisa para se tornar Deus e trazer todos de volta à vida. Quando Yuki e Yuno chegam ao local, eles encontram Haru sozinho. Yuno então diz a Yuki que seus amigos o traíram, pois estão tentando proteger Ushida. Antes que Haru possa dizer o contrário a Yuki, Yuno se apressa para esfaqueá-lo, mas Haru está preparado. Ele revela que seu diário permite que ele engane outros portadores de diários. A mente de Yuki começa a se quebrar, então ele acaba deixando Yuno com Haru enquanto sai para perseguir Ushida. Ao chegar no local, Yuki é bloqueado por Hinata, que diz a ele que Yuno está mentindo e que ele não pode trazer os mortos de volta. Enquanto isso, Yuno se apunhala, já que não pode apunhalar Haru. Com um sorriso ameaçador, ela diz a Haru que vai contar a Yuki que seu amigo a atacou ferozmente. Entendendo a armadilha de Yuno, Haru tenta alcançar Yuki, mas percebe que ele está em uma ligação com Yuno. Enquanto isso, ao telefone, Yuno diz a Yuki que seus amigos o traíram, levando-o a perder a cabeça. Um por um, Yuki mata todos os seus amigos, pensando que os trará de volta quando se tornar Deus. Haru chega logo em seguida e conta a Yuki como ele foi enganado por Yuno. Quando de repente Yuno aparece, uma confrontação entre Haru e Yuno se desenrola, resultando em Haru quebrando o diário do futuro de Yuno. Mas, para seu desapontamento, Yuno não morre. Na verdade, ele acaba recebendo um ferimento fatal. Enquanto Haru está deitado em sua poça de sangue, ele tenta resolver o enigma por trás da identidade de Yuno e por que ela não morreu. No entanto, Yuki e Yuno encontram Ushida, que diz a Yuki para criar um lugar maravilhoso para os órfãos antes de ser assassinado por Yuno. Haru, tendo descoberto o mistério, vai avisar Yuki, apesar de não conseguir falar. No entanto, antes que ele possa fazer isso, Yuno o decapita. Antes de morrer, Haru escreve sua mensagem no telefone e mostra para Yuki. Murmur mais uma vez prova que está um passo adiante ao capturar o Us em seu núcleo. Ela diz ao Us que ele não é realmente seu assistente, e que o mundo só pode acabar em 28 de julho. Até lá, ela governará o mundo, ou o que restar dele. 3 dias depois, Yuki tenta se afastar de Yuno, que fica triste. Enquanto isso, Yuki se pergunta se Yuno realmente o ama, ou se está jogando com ele. Durante suas ponderações, Yuki percebe que seus amigos provavelmente estavam dizendo a verdade, que os mortos não podem voltar. No entanto, ele não se importa mais, pois só quer saber se vai ter algum envolvimento com Yuno antes do fim do mundo. Yuki decide ir para a sua escola, que agora não passa de um prédio em ruínas. Yuno chega e diz a ele que sempre teve olhos para ele. Assim que ela sai, Yuki percebe que também está apaixonado por Yuno e quer passar seu tempo restante com a assassina psicopata. Depois de se decidir, Yuki vai para a casa de Yuno, onde eles tomam banho juntos antes de participar de sua primeira aula de Hot Yoga. Depois do ato, Yuki pergunta a Yuno por que ela mentiu sobre poder trazer os mortos. Yuno de repente pega um machado, alertando Yuki, mas em vez de atingi-lo, ela joga no chão. Yuno começa a chorar e diz que só queria animá-lo e pede a Yuki para eliminá-la. No entanto, Yuki nega seu pedido e diz a Yuno que preferiria morrer com ela a se tornar Deus. Ele também admite que agora pode confiar plenamente nela, exceto que não faz sentido Haru lhe dizer que ela já se tornou Deus uma vez, e realizar um salto no tempo para retroceder tudo. Ouvindo isso, Yuno pega um machado e avança para atacar Yuki. Ela diz a ele que realmente queria ter um bom dia com ele, mas parece que ela está interessada em assassinato após Bang. Enquanto ela persegue Yuki com um machado, Murmur chega e leva Yuki para o passado, onde revela tudo a ele. Acontece que Yuki e Yuno já haviam jogado o jogo de sobrevivência antes. No entanto, eles se apaixonaram e decidiram morrer juntos, mas Yuno fingiu sua morte na esperança de se tornar uma deusa e reviver Yuki. No entanto, depois de descobrir que os mortos não podem ser ressuscitados, Yuno voltou no tempo, eliminou a Yuno daquela época e tomou seu lugar. Ao descobrir o amor intenso de Yuno por ele, Yuki grita de dor e retorna ao presente onde enfrenta Yuno. Enfurecido com os acontecimentos, Yuki pergunta a Yuno por que ela está tentando eliminá-lo. Yuno fica furiosa e lembra a Yuki como ele prometeu a ela que a derrotaria e se tornaria um deus, mas no final ele não conseguiu cumprir sua promessa. Yuki, envergonhado de si mesmo, diz a Yuno que não conseguiu executá-la, o que deixa Yuno perguntando a Yuki por que ele não tem problema em ser morto por ela então.
Ela continua dizendo que, se ela acabar com ele, então ela pode se tornar uma deusa e reiniciar o jogo novamente, onde ela poderá estar com ele. Depois de ouvir o plano dela, Yuki diz que ela é louca, mas Yuno grita e diz a Yuki que ela é apenas uma garota apaixonada. Murmur fica impaciente e destrói o chão em que Yuki estava, para que ele caia para a morte. À medida que Yuki cai, Murmur encoraja Yuno a se tornar um deus novamente. Mas de repente, Yuki sobe de volta e diz a Yuno que a ama, o que a faz chorar. De repente, Yuki perde o controle, fazendo-o cair. No entanto, ele é salvo por ninguém menos que Uryu. Ao ver a terrorista, Murmur tenta eliminá-la, mas quando falha, agarra Yuno e realiza um salto temporal. Apesar de ficar surpreso com a entrada de Uryu, Yuki implora que ela o leve até Yuno. Uryu faz o que foi pedido, e após retornar ao passado, ela revela tudo o que aconteceu. Acontece que o Sim tinha percebido as besteiras de Murmur e percebeu que ela era a assistente de Yuno de um tempo diferente. Então, quando Uryu veio buscar informações sobre John, o Yes não a atacou, mas deu a ela uma parte de seu poder e conhecimento para que ela possa equilibrar o jogo. Depois de conhecerem toda a história, Uryu e Yuki percebem que estão 2 anos de volta no passado. Uryu insiste para que Yuki siga Yuno, já que ela está prestes a se sacrificar pela segunda vez para manter o jogo em andamento. No entanto, descobre-se que Yuno e Murmur ainda não chegaram. Isso dá a Yuki e Uryu tempo para chegar à residência Gazai, onde encontram Yuno em uma gaiola sentada na sua própria sujeira. Apesar do aviso de Uryu para não se envolver, Yuki decide resgatar Yuno, dizendo que ela ainda é a garota que ele ama. De repente, Murmur e Yuno chegam com os pais de Yuki. Ao ver sua mãe e seu pai, Yuki perde o controle. Uryu rapidamente pega Yuno e Yuki inconscientes e os leva para uma igreja abandonada. Ela diz irritada a Yuki para recuperar sua compostura, já que seu objetivo é derrotar a Yuno e impedir que ela repita o jogo. Uryu insiste que Yuki elimine Yuno, mas ele apenas leva a inconsciente Yuno com ele para a escola, onde Uryu se cansa dele e o deixa lá. Yuki deixa a inconsciente Yuno na sala, onde eles se conheceram pela primeira vez. De repente, Yuno e Murmur chegam com a intenção de acabar com Yuki. Um confronto se desenrola entre o trio, enquanto Uryu liga para Kago para avisá-lo sobre a condição cardíaca de seu filho. Ela lhe diz para levar o filho ao médico agora ou ele morrerá em 2 anos. Depois disso, ela encerra a chamada, pensando que cumpriu a promessa que fez a Kago. Nesse meio tempo, Yuki se machuca ao tentar evitar os ataques implacáveis de Murmur e Yuno. Yuno lê isso em seu diário e fica errática ao perceber que Yuki está ferido. Agora, a poucos metros de distância, Yuki tenta se aproximar de Yuno, que joga uma faca nele. No entanto, enquanto Yuki evita isso, Murmur se prepara para lançar um ataque quando é confrontada por Uryu. Enquanto isso, Tsubaki ordena a um membro de seu culto que diga aos pais dela para evitarem sair de carro, pois ela sente que algo ruim está acontecendo na cidade. De volta à escola, Yuki de repente se encontra sentado com seus pais. Confuso, ele corre para seu quarto e encontra uma jaqueta e um pássaro, coisas que ele sempre quis. Enquanto tenta chamar Yuno, ele percebe que não consegue dizer o nome dela. Yuno aparece e informa a Yuki que criou um mundo de ilusão para ele usando o núcleo do Yes. É para ficar neste mundo enquanto ela vai encontrar uma terceira Yuki. A Yuki atual tenta impedi-la, mas Yuno não escuta e diz a Yuki que ele ficará bem, já que só a amava porque ela estava sempre com ele. Com isso, Yuno prende Yuki no mundo ilusório e se despede dele. Uryu reaparece com uma Murmur desgastada e tenta derrotar Yuno, que diz a Murmur que ela está livre. As algemas nas mãos de Murmur desaparecem enquanto ela se transforma em um demônio que acaba dominando Uryu. No mundo ilusório, Yuki e seus pais se preparam para ir ao planetário enquanto Yuno se prepara para eliminar a Yuno inconsciente, esperando reiniciar o jogo e encontrar Yuki novamente. No entanto, quando a inconsciente Yuno acorda e chama por seus pais, Yuno de uma linha do tempo diferente lhe informa que terá um futuro terrível. No entanto, Yuno permanece esperançosa, dizendo que acredita que sua mãe e seu pai certamente entenderão sua dor um dia. Enquanto isso, Murmur fica preocupada ao perceber que o futuro está mudando rapidamente. Em outro lugar no mundo ilusório, Yuki sente que algo está errado com ele mesmo, e diz aos pais que sente como se devesse estar fazendo outra coisa. Por outro lado, Masumi chega e encontra o Yu inconsciente. No templo, Tsubaki encontra uma bomba no carro dos pais e percebe que o gerente do culto, Onikita Kyo, está tentando acabar com seus pais. Murmur fica cada vez mais preocupada ao perceber que o futuro de Tsubaki mudou drasticamente junto com o futuro de Ryosuke, cujos pais deveriam se juntar ao culto e se tornarem abusivos com ele. De forma semelhante, Yamatsu, o vigilante, prende Ryama, que estava em uma onda de assassinatos. Em outro lugar, Hinata é vista cuidando dos cães do pai.
Quando ela vê o pai, pede para ele ensiná-la a cuidar melhor dos cães para que ele não esteja sempre sobrecarregado. No orfanato, Uchida recebe uma ligação do prefeito John que lhe diz que gostaria de financiar o orfanato. De volta ao telhado, Yuno decide matar a Yuno da linha do tempo atual para que ela possa encontrar Yuki. Quando ela levanta a faca para apunhalar, o pai de Yuno, Ushio, protege a Yuno da linha do tempo atual. De volta ao mundo ilusório, Yuki diz aos seus pais que ele deve salvar a garota que ele não consegue se lembrar. No terraço, Yuno vê Yuno da linha do tempo atual sendo cercada por um pai amoroso e uma mãe preocupada. Isso a deixa feliz e com ciúmes, o que a leva a eliminar todos à vista. De repente, Yuki se liberta do mundo ilusório e toma Yuno em seus braços. Yuno de outra linha do tempo fica feliz ao perceber que Yuki a escolheu em vez de seus sonhos. Depois de deixá-la ir, Yuki pede a Yuno para esfaqueá-lo, já que ela não pertence a esta linha do tempo. No entanto, em vez de esfaqueá-lo, Yuno se esfaqueia e pede para Yuki beijá-la uma última vez. Quando Yuno morre, Murmur declara Yuki como o vencedor e o leva para a linha do tempo a qual ele pertence. Após alguns dias, Uryu de outra linha do tempo vê as notícias sobre si mesma e diz a Masumi para se preparar para capturar Uryu da linha do tempo atual. Masumi ri e dá um beijo nela. Kurusu também é visto com sua esposa e um filho saudável. Yamatsu visita Ryama, que agora está cumprindo pena na prisão. Em outro lugar, Marco reclama com a grávida Ai sobre como ele não consegue encontrar um bom emprego enquanto Ryosuke brinca feliz com seus pais. Da mesma forma, Tsubaki é colocada na cama por seus pais, enquanto Uchida e John, que estão noivos, saem para um encontro. No parque, Uchi passa o tempo com Haru, enquanto Hinata e Mao os observam e se perguntam por que aqueles garotos parecem estranhamente familiares. Enquanto isso, em um café, Yuno conta alegremente aos seus amigos como ela fez uma viagem com seus pais, enquanto Yuki, alheio à existência de Yuno nesta linha do tempo, passa o tempo com Mo e seus pais. Em outra linha do tempo, Yuki é Deus por 10.000 anos, mas ainda lamenta por Yuno. Murmur tenta consolá-lo dizendo que Yuki deve criar novas mulheres para si, mas Yuki ignora e chora enquanto lê a última entrada do diário de Yuno. Você acha que Yuno realmente amava Yuki? Deixe-nos saber comentando, eu quero uma louca perigosa. E se você gosta de resumos de anime, então assista a este vídeo.